Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Renato Vilela, repórter da DBO e produtor de conteúdo. Este é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. E hoje eu tenho o prazer de receber no estúdio a professora e pesquisadora Fernanda Mastelli Benês, especialista em bem-estar animal. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no estúdio da DBO para participar desse episódio do nosso Boicast. Obrigada a vocês pelo convite, me sinto extremamente honrada de fazer parte desse Boicast, porque eu estava assistindo os anteriores, estou adorando o trabalho. Que bom, obrigado pela audiência, Fernanda, a gente agradece aqui. Aí quando eu fui convidado, falei, nossa, que honra, não podia faltar. Que legal, a gente que já fez tanta matéria junto, né, já, Fernanda, no impresso. Muitas mesmo. Que bacana, muito prazer em te receber aqui. Fernanda, a gente está acostumado, né, a te ver envolvida em vários projetos de bem-estar animal, desmama lado a lado, né, para reduzir o estresse. Projetos com cria, que a gente vai falar, depois o cada bezerro importa, projetos de sombra em confinamento, mas eu queria antes saber de você, Fernanda, onde é que nasceu essa paixão tua pelo bem-estar animal? Foi na infância, foi na faculdade? Conta pra gente, assim, pra quem ainda não conhece, né? Como é que nasceu essa tua paixão pelo bem-estar animal? Eu acho que já nasceu comigo, Renato. Desde pequena? Desde pequena eu sempre fui apaixonada por animal e sempre olhando com o olhar de que tinham que ser bem cuidados, de que tinha que ter assim, um conforto, né? Não que humanizar o animal, mas que ele seja visto como uma forma de uma conexão entre o homem e o planeta, né? A gente se conecta muito com os animais. Você criou numa fazenda, Fernanda? Não me criei em fazenda, mas meu avô foi capataz de fazendas, né, grandes no interior de São Paulo, e desde muito pequeno ele me contava muitas histórias, sabe? De cavalos, de bois, né? Tanto é que hoje minha fazenda chama São Benedito, que é o nome dele, que é Benedito, em homenagem a ele. Que bacana. Então ele me contava e eu queria viver aquilo que ele ficava me contando, sabe? E aí, quando eu tinha uns 5 anos de idade, a gente foi morar no interior de São Paulo, e aí eu comecei a ter mais contato, que eu tinha um tio que tinha uma fazenda, tinha gado de leite, e eu comecei a ter mais contato com isso, e eu falei, eu tenho que trabalhar com animais e tem que ser grande, quero trabalhar com boi, com cavalo, e coloquei isso na minha cabeça, né? E ainda desde pequena eu falava minha mãe, e quando eu me formar eu vou embora para o Mato Grosso. E ela, ai menina, para de falar isso. Eu falava, vou trabalhar com boi no Mato Grosso. E de fato foi mesmo, né? Foi. Quando a gente tem uma paixão e um objetivo, né, Renato, a gente vai atrás. A gente vai atrás. Fernanda, me fala aí, como é que foi na faculdade, né? Ali, assim, bem-estar animal, eu imagino assim, que não era ainda tão falado quanto é hoje, né? Não fazia tanto parte do sistema de produção. Como é que foi na faculdade? Assim, como é que você foi descobrindo o seu caminho ali? Então, quando eu estava no 3º colegial, o professor Matheus Paranhos foi falar sobre zootecnia na minha faculdade. Professor Matheus Paranhos, coordenador do Grupo Ético, isso, né? Que é uma referência em bem-estar animal. E eu não sabia se eu queria fazer veterinária ou zootecnia, então eu entrei nas 2 salas onde tinha um profissional falando da área, e quando eu vi o professor Matheus falando de comportamento e bem-estar animal, eu falei, achei. 1994. Nossa. E aí eu peguei e falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Pensei, né? Eu quero ser igual a ele. Assim, no trabalho, eu digo, né? E aí, quando eu entrei na universidade, consegui passar na universidade que ele era professor, que eu gostaria, para que ele fosse meu professor, né? Na Unesp, em Jaboticabal. E aí, logo que eu passei na faculdade, eu já procurei ele para que conseguisse participar dos projetos, né, de pesquisa e tudo mais, mas a disciplina, Renato, era optativa, não era obrigatória. Ô, Fernanda, me mata uma curiosidade, assim, estamos falando de quase 30 anos atrás, 30 né? anos. Como é que era bem-estar animal naquela época na disciplina? Quer dizer, era bem coisa de bicho grilo? Tinha isso, olha, não? Como é que era? 80% da sala era bicho grilo.
Só tinha o pessoal das rasteirinhas de couro, né? E muito interessante que o pessoal fala assim, lá vem os abraçador de árvore, lá vem os... O Matheus era conhecido como o abraçador de árvore. Abraçador de árvore, do jeito mais jocoso possível. É isso, e não tinha tanta ênfase nas disciplinas nossas de produção, o bem-estar animal nunca entrava. Não era um pilar ainda, né, Fernanda, do sistema Não de produção, era, né? não era. Até mesmo as pesquisas que eram feitas eram muito poucas, né? A gente tinha muita referência internacional, mas nacionalmente mesmo era o Matheus que estava começando alguma coisa. Na minha época, para você ter uma ideia, tinha poucas coisas dele trabalhando com bovinos, tinha alguma coisa com sombra e tudo mais, mas tinha com aves, sabe, em aviários, brinquedos para aves e tudo mais para reduzir estresse. Então eu comecei a acompanhá-lo nessa fase. E quando eu falei assim, agora eu vou ver se a gente faz um projeto, alguma coisa, ele saiu para o pós-doutorado. E não foi meu professor. O professor Matheus não foi meu professor. Não foi seu professor? Não foi. E aí depois eu fiz meu mestrado na área de nutrição. Mas você animal. falou assim, professor, eu fiz tudo para passar nessa universidade. Para ser sua aluna e você saiu agora. Mas ele sempre me passou muita referência, muito material. Ele é um grande professor e amigo até hoje, né? Fora da sala de aula. Tanto é que a gente é sócio, né? É uma referência, referência. Assim como você. Fernanda, e eu fico pensando também, assim, no início da sua vida profissional, como é que foi ali, indo nas fazendas? Você teve muita resistência? Porque, assim, era uma mulher, né? Num tema que é até então uma novidade, né? No universo que a gente conhece, assim, acho que mudou, mas que ali ainda talvez fosse um pouco machista. Você enfrentou dificuldade no início da sua vida profissional? Enfrentei, Renato, bastante. Você tem alguma coisa para contar como que foi? Assim? Várias. Com 22 anos, eu fui ser gerente de fazenda. Então, não fui trabalhar com bem-estar. Com 22 anos. Nossa, eu estava acabando o mestrado. E aí, um senhor, Roberto Prado de Alencar, me contratou para ser gerente das fazendas que ele tinha no Mato Grosso, que ia de Apiacás, perto de Alta Floresta, até o sul do Mato Grosso, perto de Rondonópolis. Então, eu fazia o Mato Grosso todo, andando nas fazendas dele e gerenciando para ele. Nossa, muito nova, Fernanda, muito 22 nova. anos, que responsabilidade. Então, eu já chegava muito nova para comandar uma equipe que ele já tinha, uma em cada fazenda, né? Então, teve muita resistência, a ponto de, às vezes, eu chegar para comprar algum gado ou fazer algum negócio para ele, eu chegar num curral, não me apresentar, mas falar, oi, tudo bem? Achando que eu estava sendo esperada, né? Não, estavam esperando o gerente da fazenda. Sim, jamais uma mulher. E eu esperando o manejo começar, aquele negócio não começava, eu falava, gente, vocês não vão trabalhar hoje? Não, nós estamos esperando o gerente do Dr. Roberto. Eu falava, não, mas o gerente sou eu. Nossa. E também coisas engraçadas, não que seja engraçado, mas é que foi uma forma que eu consegui, Renato, me aproximar dos homens, foi a partir das mulheres. Então, como eu morava na fazenda, eu fui aprender a fazer doce com elas, eu comecei a trazê-las mais para perto do curral. As esposas dos funcionários. Mais perto do trabalho, quando eu tinha algum trabalho de escritório para fazer, quando eu percebia que alguma gostaria de trabalhar também no curral com a gente, por que não? Então, eu ensinava elas, eu fui trazendo elas para mais próximo de mim, mas também fui aprendendo as coisas que elas faziam no campo, como fazer doce, como fazer tapete de crochê. Nossa, eu casei, eu levei acho que quase 1 tonelada de crochê para casa. Você foi se interessando pelo universo delas também. Também. Então, a gente foi fazendo essa conexão, sabe? A ponto depois deles, às vezes, chegarem em casa meio bravo e elas me defenderem, sabe? E Nossa. aí, assim, eu fui devagarzinho ganhando confiança das esposas, para depois conseguir a confiança deles. Esse foi, acho que, uma coisa que eu fiz que valeu muito a pena, sabe? Mas eu imagino, assim, com 22 anos, imagino que a dona Cida que está aqui, presente, né? Aqui no estúdio, acompanhando a mãe da Fernanda, ficava aflita, né? Com alguém com 22 anos ali, gerenciando as fazendas, né? Sim. Dirigia caminhão, carreta. Que coisa, Porque Fernanda. já cheguei também a ver pessoas fazendo maltratando animal, próprio funcionário. Sim. Eu pedi para descer do caminhão. Ah, mas você vai fazer o que agora? Eu falei, não, eu vou levar esse caminhão, e levar o caminhão de Alta Floresta até Rondonópolis. Só. Que coisa, Fernanda, então, que história. Assim, essas coisas eu fiz, sabe, para mostrar para eles que... Para ganhar confiança, para dizer que tinha capacidade de fazer, né? Que não é... o problema não é o sexo, é a potencial de fazer o negócio, né? Então, se eu achava que eu conseguia fazer, eu mostrava para eles que era possível, né?
E aí ali eu fui tentando introduzir o bem-estar animal pela primeira vez na prática, que até então era na teoria, né? Então, e eu fui vendo as dificuldades que se tinha. Não é só de falar de bem-estar animal, era de empregar também na hora de fazer o manejo, na hora de trocar agulha, na hora de ferver as coisas. Então, hoje, quando eu vou implementar em alguma fazenda, eu sei que é difícil. Eu sei que esquece as coisas, eu sei que às vezes não dá tempo, eu sei que na correria é difícil você falar para a pessoa, troca toda a agulha, então você espera passar 2 ou 3, aí você fala de novo, sabe? Vai com um jeitinho. Até a pessoa ir assimilando. Isso, porque foram quase 10 anos que eu fiquei com esse grupo, então, assim, até colocar de uma forma que a gente gostaria, eu e o dono da fazenda, demorou. Então, hoje, se a gente começa algum projeto em alguma fazenda, a gente já fala para o proprietário, olha, em menos de 3 anos, você não vai ver muita diferença. Vai ser muito pontual algumas coisas. Você vai ver o animal mudando, o clima da fazenda mudando depois de 3 ou 4 anos. Ou seja, tem um caminho aí para tem um caminho ser para percorrer. Né? Tem que entrar no DNA da sim. fazenda, sabe? Fernanda, em 2021, né, a gente fez uma entrevista com você para a sessão Prosa Quente da DBO, e eu me lembro de uma frase assim que você falou, inclusive abre a reportagem, né? Com resultados é mais fácil falar de bem-estar animal. Você acha que a pesquisa ela já conseguiu avançar, assim, ela tem conseguido mostrar em números para o produtor que vale a pena ele investir em sombra, em redução de estresse? Você acha que a pesquisa já está conseguindo sensibilizar? Eu acho que vocês são o maior veículo para isso, Renato. Sinceramente, a DBO é o maior veículo hoje no Brasil para isso, porque a gente faz a pesquisa, mas a maioria dos pesquisadores tem que acabar publicando em revistas que tenham um fator de impacto científico. Então, a gente acaba colocando em revistas científicas e fica lá. O produtor não resgata isso. Né? E vocês têm pegado isso e traduzido, mastigado e falado para o produtor, olha, tudo isso aqui que fizeram é esse aqui o resultado. Né? Então, eu acho que das nossas pesquisas que a gente tem feito, vocês aqui da DBO têm traduzido isso muito bem para uma linguagem que seja simples. Né? E a pesquisa tem mostrado cada dia mais que se preocupar com o bem-estar animal, além do fator ético, é lógico, tem o fator econômico. Muito. Que sensibiliza, não tem jeito, né? O produtor é sensibilizado pelo bolso. Os estudantes, você sensibiliza mais pela ética, sabe? Você tem que ver no público que a gente vai estar falando do bem-estar animal para conseguir... Porque o fim é o mesmo, né, Fernanda? O fim é o mesmo, né? É a gente dá uma vida melhor, uma qualidade de vida para alguém que dá a vida deles para a gente. Exatamente. Então, as pesquisas vêm mostrando resultados assim surpreendentes. O do Cada Bezerro Importa mesmo é um deles. A gente vai falar bastante dele. Vamos. Mas, Fernanda, assim, para quem não conhece, né, a Fernanda tem uma relação com os animais que vai muito além da pecuária de corte. Né? A Fernanda tem uma fazenda no Mato Grosso, onde ela recebe animais silvestres, né, tem ali uma parceria com a SEMA, né, Secretaria do Meio Ambiente, e recebe animais que vão ser reintroduzidos na natureza. Queria que você contasse um pouquinho, Fernanda, desse lado que acho que pouca gente conhece seu, né, de receber. Eu já vi algumas fotos, vídeos, assim, tem a coruja, o jacaré de 3 patas. O Renato, conforme vai aparecendo, eu vou mandando pro Renato. Adoro. Na verdade, a UFMT tem um hospital veterinário lá em Sinop, tem uma professora, a professora Elaine, que resgata esses animais. E depois ela tem que fazer uma reintrodução, ou via SEMA, ou via mesmo a UFMT. Quais são as ocorrências, Fernanda? O que normalmente acontece? Atropelamento, tiro. Nossa, Fernanda. Bastante ave, aparece muita arara com tiro, queimadas, aparece bastante. Acho que são os 3 principais, tiro, queimada e atropelamento. São os mais encontrados. E eles vão lá para a Universidade Federal do Mato Grosso. Vão. E aí, depois que eles são resgatados, imagina, é um hospital, não é um criatório. Sim, então, nós temos baias hospital. Né? Não é algo que é preparado para o animal viver a vida toda, é só para ele se curar. E depois ele tem que ir para algum lugar. Então, alguns animais podem ser reintroduzidos na natureza, né? Os que ficam plenos de saúde e que podem se... comer sozinho, né? Procurar a alimentação, né? Procurar um casal, enfim, esses são reintroduzidos. E os que precisam de ajuda mais guiada, aí tem que buscar tutores para eles. Né? Então, em casa a gente recebe esses animais. Você já recebeu lá?
Me conta, eu já vi Bom, alguns o jacaré que de 3 patas. O jacaré de você 3 já- patas, que eu sempre pergunto pra Fernanda como é que tá o jacaré de 3 patas. Ele fugiu um pouquinho da lagoa lá, não tem visto ultimamente, mas de repente ele aparece Mas foi lá. bom, é sinal que foi pra natureza. Foi pra né? natureza. Já cuidamos de tucano sem bico, que depois fez uma Nossa. impressão 3D para colocar um bico nele. E conseguiu reintroduzir. Sim, reintroduzido ele foi. Então, as araras com tiro, as que não voam muito alto, a gente tenta manter mais perto de casa. Esses dias tinha uma lá machucada, mas depois ela já melhorou, já está com a turma dela tocou também. A vida, já foi embora. Cervídeos também, né, que a gente encontra, que são reintroduzidos lá. A última agora foi uma coruja que eu te mostrei, A que linda, é aquela coruja. Murucututu. Quem não conhece, procura. E eu fui pro Google, quando você falou, eu fui correr no Google para ver, porque eu não Parece conhecia. desenho animado, um olhão grande, amarelo, assim. E hoje ela fica solta, mas ela não pode sentir um cheiro de churrasco, porque ela é carnívora. E o que aconteceu durante a reintrodução dela? A gente fez um giral e colocava pedaços de carne lá para ela. Sim. Então ela descia das árvores e vinha, comia carne e ia embora. Daí a gente começou a colocar um dia sim, um dia não, até que ela foi buscar o alimento. Só que quando tem churrasco, ela sabe que tem carne. Não acredito, então começa o cheiro, ela vai nas árvores e começa a gritar. Quando tem churrasco. E aí você tem que pôr a carne no garfo, leva até ela. Eu não acredito nisso, Fernanda. E ela pega. Que coisa sensacional. Barato. Às vezes não é sempre que ela aparece, mas quando ela tá por perto, ela aparece. Gosta E agora de churrasco de final de semana. É interessante que ela já está trazendo o companheiro. A gente não sabe se é macho ou fêmea, né? Mas já está trazendo pro churrasco, mais né? Nada mais do que justo, né? Mas trazer para a mesa também, né? Para nós é o sucesso da reintrodução, ver que encontrou um par, né? Então, a gente tem esse trabalho lá também. A fazenda tem um corredor ecológico, né? Então, em todos os talhões de produção de soja, ele se conecta com mata. Então, os corredores ecológicos. Os corredores mesmo, né, de mata, que leva até o rio Teles Pires. Então, a gente tem esse corredor. Então, nesse corredor, a gente acha todo tipo de espécie hoje, que com a agricultura afugenta elas, mas com esses corredores a gente consegue mantê-los dentro da fazenda mesmo. Bacana, né, Fernanda? Estava até conversando um pouquinho antes do programa começar, que é um outro olhar sobre a fazenda, né? Assim, a fazenda tem a fazenda da produção, mas tem essa outra fazenda também, dessa fauna riquíssima, dessas histórias maravilhosas aí. Vai do olhar de cada um, né, Renata? Tem gente que consegue olhar só a terra e a produção. Sim. Tem aqueles que olham já um pouquinho para cima, já olham os pássaros. Tem aqueles que já entram no mato, já acham um ninho, já acham lontra. Né? E a gente vai indo do mesmo jeito que eu acredito que biólogos, quando olham a fazenda, olham com outro olhos. Quem trabalha com solo, por exemplo, é uma outra vida que tem lá. Exato. Né? Então, a hora que a gente olha a fazenda como um todo, tem vida em todo pedacinho em todo que a gente lugar, está olhando né? dela. Que coisa sensacional. Fernanda, me fala uma coisa. O que a Fernanda faz quando ela não está cuidando dos bichos nas horas vagas, se é que existem horas vagas aí nessa tua agenda lotada? Você tem algum hobby? Renato, quando eu não estou trabalhando, eu estou cuidando de mim. Eu gosto muito de estar com um cachorro, com um gato, mas meu hobby é cavalo. Cavalo? Cavalo. Eu fiz esporte com cavalo durante muito tempo, né? Então, nós temos Você pratica algum esporte com cavalo? Hoje eu brinco, né? Praticar em provas eu parei tem 5 anos. O que você fazia de prova, cavalo? 3 tambores. 3 tambores. Fernanda. Fiz. Que coisa. Durante a faculdade eu fiz salto e enduro. E depois, como fui para o Mato Grosso, eu falei, preciso achar um esporte com cavalo, né? Aí eu fui aprender a fazer 3 tambores. E aí, durante esses 30 anos quase, eu tenho tido bastante contato, né? E a gente tem os cavalos, meus filhos montam, minha filha compete. Então, hoje, meu hobby é treinar com ela. Quem puxa os seus não degenera, não tem um ditado mais ou menos assim, né? Então, eu treino com ela e brinco de passar no tambor, né? Mas correr não mais. E você estava dizendo também que você gosta de pescar, né? Adoro. Gosto de pescar, gosto de ficar na beirada do rio ouvindo o barulho da água, descobrindo qual que é o passarinho que está cantando, sabe? Integrada mesmo, Eu gosto. Então, meu hobby é a pescaria esportiva, né? E o cavalo. E o cavalo. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e, na sequência,
a gente volta para continuar esse bate-papo com a Fernanda Massitelli Benês, professora, pesquisadora e especialista em bem-estar animal. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo, que preza o renovável e reciclável, se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável. Fernanda, eu já fiz muita matéria com você, né? E eu sei que o seu trabalho está muito voltado ali para bezerros, né? Você fala muito ali da questão dos cuidados com as matrizes, com os bezerros recém-nascidos. Tem algo muito voltado ali à maternidade. É isso mesmo, Fernanda? Isso mexe assim contigo, esse tema? Você quer saber o pessoal? Sim. Eu acho que eu sou muito maternal, Renato. Eu gosto, assim, eu parece que eu me coloco no lugar de uma mãe que está com um recém-nascido, sabe? Sim, sim. Então, a gente vê que os comportamentos são muito semelhantes de proteção, de cuidado, de criar vínculo, né? Todos os animais, todos os mamíferos têm isso. Então, mexe bastante comigo, sim, essa parte da cria. E principalmente por ver que na nossa pecuária, Renato, eu vejo que tem muita atenção voltada... hoje isso está mudando um pouco. Muita atenção para engorda. Como se a pecuária finalizasse, o boi fosse só a parte final. Só a parte final, exatamente. Olha que tá lá magro, com 13 arrobas, pronto. Começa dali, né? Começa dali, aí investe em tudo. Os melhores medicamentos, as melhores vacinas, o melhor alimento, e dali para trás. Né? E aí a gente foi voltando para trás para tentar reduzir o tempo de abate e tudo mais, e a gente chega na cria. Né? A gente forma uma carcaça enquanto ela está dentro do ventre da mãe ainda. Né? Os números de células musculares, de tecido adiposo, tudo isso é formado ainda no embrião. Então, a gente tem que pensar na cria, que a pecuária começa ali, na cria, exatamente, e não na desmama. Né? Então, a gente vem com esse olhar, o grupo ético, trazendo esse olhar para a cria, para que a gente tenha uma pecuária mais sustentável ainda. E a pessoa fala, mas por que mais sustentável? O Brasil hoje perde em torno de 15% dos bezerros. É muita coisa, né, muita. Fernanda? Nós fizemos levantamentos de 9%, 10%, 12% e até 15%. Vamos pôr uma média de 10%. Isso dá em torno de 3 milhões de bezerros mortos, geralmente é falta de cuidado, é uma diarreia, é um umbigo mal curado, sabe? E aí a gente fala, nossa, é uma perda muito grande para o pecuarista e para o Brasil, 3 milhões de cabeça todo ano. Eu vou pegar esse gancho, Fernanda, para te perguntar um pouco desse projeto que você conduz, acho que com a Janaína também, que é o Cada Bezerro Importa, né? Explica para quem está nos ouvindo como é que nasceu esse projeto, qual que é o objetivo que ele tem, como é que ele funciona? O Cada Bezerro Importa é um projeto da Bianimal, é uma empresa formada por mim, professor Matheus Paranhos e Janaína Braga, e a gente tem esse projeto como... Hoje, a menina dos nossos olhos, assim como nós temos outros, da redução da marca-fogo, né? O Confinar Bem, que a gente pode falar depois. Mas hoje nós estamos com um olhar nele, que é um projeto que é para levar capacitação para o campo. Então, vão ser feitos vários tutoriais de como realizar cada um dos manejos com bezerro. Como conter um bezerro, como cuidar de um guacho, como curar o umbigo. Então, são 23 tutoriais que vão ser feitos para que a gente consiga difundir bastante essas ideias, além de 32 fazendas assistidas por nós para implementar o projeto. É uma capacitação dos materneiros. Uma capacitação dos materneiros. E para isso a gente tem o apoio, né? A Beckenhauser é um grande apoiador nosso, MSD, JBS e AgroSéries. Né? Então, hoje a gente tem o apoio deles, que é para difundir todos os manejos que a gente já estudou, já colocou em prática nos últimos 10 anos de pesquisa nosso,
Então, agora é como trazer isso para a prática. Então, veio o Cada Bezerra Importa. E, Fernanda, você consegue identificar na fazenda, assim, quem tem mais o perfil para ser um bom materneiro, assim? Porque imagino que seja algo... tenha que ter uma sensibilidade ali para você trabalhar com bezerro. Tem. Como é que é isso? Todo mundo pensa que é fácil, né, Renato? Mas vê o bezerrinho ali e acha que... Até psicóloga a gente buscou para nos apoiar. Porque daí ela fez um esquema cheio de perguntas, e nessas perguntas a gente vê o perfil da pessoa, sabe? Se é uma pessoa mais prática, ou se é uma pessoa mais sensível. Então, tem uma gama de perguntas que a gente faz, além de trabalhar com a pessoa durante uma semana, 15 dias, para ver ela, como ela lida com os animais que ela tem na casa dela, com os filhos, com a esposa. E aí, então, a gente vai vendo quem tem esse potencial para ser um materneiro, que um materneiro é um vaqueiro diferenciado, é um vaqueiro que tem que ter um olhar mais materno mesmo, sabe? De um cuidado e entender que cada atividade que ele faz uma diferença muito grande na vida do bezerro. Porque, por exemplo, desidratação. Um bovino adulto demora dias para se desidratar. Um bovino jovem, um bezerro, é um dia. No segundo dia, ele pode estar morto já. É muito rápido, É muito rápido. Então, assim, aplicar um soro, por exemplo, não é assim, amanhã eu venho com o soro. Com o bezerro, é aquela pessoa que olhou e falou, nossa, eu tenho que tratar hoje. Aí tem que ter esse senso agora. de urgência mesmo, de cuidado, né, Tem que ter Fernanda? esse senso de neonatologista, né? de olhar mesmo como um recém-nascido. Fernanda, e a gente sabe que assim, também um dos maiores desafios assim, né, de bem-estar também tá ali numa etapa no confinamento, né? Assim, o número de animais ali confinados, né, num espaço menor. Eu queria perguntar para você o que a pesquisa já mostrou de resultado, né, no que diz respeito à importância da sombra, por exemplo, do número de animais por metro quadrado. O que a pesquisa já nos indicou aí de resultados em relação a isso? Bom, nós temos até uma reportagem, né, que a gente fez juntos, que é mais espaço, mais ganho, né? Mais espaço, mais ganho. Renato, a pesquisa nos mostra o seguinte, que não adianta a gente tentar condensar muito, adensar muito os animais se a gente não melhora o ambiente. Hoje a gente já tem visto fazendas que estão deixando mais adensado, mas já estão trabalhando com cama, com ventilador, com aspersor, com sombra. Então, quando a gente vai falar de espaço, depende do que você está dando a mais para o animal. Mas, geralmente, nossos estudos mostram que tem que ser acima de 12 metros quadrados. Nosso trabalho falou que tem que ser 24 metros quadrados por animal. Por animal. Tem que ser 24, não sei, talvez 20 dê a mesma resposta, mas testamos 24, né? Mas hoje eu acompanhei uma fazenda há um tempo atrás, observando o trabalho deles no Maranhão, e eles precisam da cama do animal, na verdade. Então, eles estão colocando a cama para eles, só que é todo coberto, confinamento, como se fosse um freestyle de gado de leite. Eu estava imaginando justamente um freestyle, ia te perguntar isso. Então, daí o espaço é menor, porque eles precisam de mais fezes, mas eles se preocuparam com outras coisas, qualidade do ar, com temperatura. Então, assim, quando a gente vai falar de espaço, nós temos que ver quais outros recursos que a gente vai estar dando para o animal. Sim. Um deles é a sombra, como você falou. Não só nossos, mas de outros pesquisadores mostram para a gente que é quase 100 gramas a mais por dia. É bastante coisa. Num confinamento, né, Fernanda? Hoje coisa. dá quase meia arroba a mais. Você entendeu? Por ciclo. Por ciclo. Por ciclo. Meia arroba a mais por animal por ciclo. É o que se espera. E você acha, Fernanda, o confinador, assim, ele já entendeu esse recado? Assim, ele está mais sensível para isso? Como é que você vê? Eu acho que não é o problema, não é só não é o confinador em si. O sistema de produção do confinamento é extremamente caro, com margens estreitas e um mercado que oscila muito, ainda mais agora que nós estamos com o mercado, né, em baixa, né, e tudo mais. Então, eu acredito que tem hora que não dá para que a pessoa perde o olhar, sabe, Renato, porque ela tenta tanto fechar as contas. Mas a hora que a gente faz um extrato, por exemplo, tem várias fazendas que a gente fez um extrato para a pessoa, olha, tal curral seu, o desempenho é diferente, a hora que você vai ver a declividade é melhor. Então, a gente nem olha o confinamento, só pega os dados. Olha, você viu que quando você deixa
com até 120 animais, dá um desempenho. Olha seus lotes de 200 animais, o Ou seja, desempenho. tenta às vezes ganhar mais, mas acaba sendo um tiro no pé, Isso, né? é um tiro no pé, tiro no porque pé. também o risco é maior. Onde tem mais Uhum. animais, o risco, se você errar, Sim. o risco também é maior. Exatamente. Então, uma coisa que eu vejo que estão colocando em prática é o descanso, descansar os animais antes de colocar dentro das baias, para que o cortisol reduza da viagem, né? E o animal consiga se restabelecer também para que a vacina faça efeito e tudo mais. Então, o descanso, hoje eu vejo o pessoal colocando em prática. Isso a gente falou muito, né, Fernanda, dessa questão do cortisol, né? Reduz o estresse, melhora muito a questão da vacina, do medicamento, muito, né? muito. Já tem trabalhos que mostram o quão fantástico é dar pelo menos 2, 3 dias de descanso para os animais. Então, isso é uma coisa que os confinadores têm feito, trabalhado com lotes menores, mas a sombra ainda não é a realidade. Não podemos falar que é, mas todo ano, hora que vai começar a época do confinamento, nós somos procurados. Eu falo, pô, então ainda estão colocando, né? Todo ano a gente coloca em vários confinamentos. Tem melhorado bastante, Melhorado bastante. Fernanda, e você costuma dizer, né, que a indústria frigorífica é um dos elos ali que mais investem em bem-estar animal dentro da cadeia produtiva. Por que essa preocupação maior da indústria, assim, na tua opinião, na tua visão? Porque o produto final está na mão deles, né, Renato? A hora que eles têm um produto que é escuro, que é duro, que tem hematoma, que tem abscesso, que tem... Vai refletir justamente ali, né? Vai refletir no ali, final, né? porque o pecuarista acha que só ele está perdendo se tem um hematoma e esquece dos hematomas internos, dos abscessos, de tudo que o frigorífico está perdendo também. Né? Porque a hora que um boi está sendo abatido, existe um custo, né? Então, operacional. Claro. Então, às vezes, você está esperando que naquele dia vai produzir X toneladas e não produziu. A hora que você vai ver, foi meio quilo de abscesso de cada um. Então, todos perdem. E o consumidor perde também pela qualidade. Então, como eu vejo que é o frigorífico que coloca essa carne no mercado, né? Ele que vai estar direto com o consumidor, ele tem esse papel de oferecer algo de qualidade, né? Então, a hora que entra no frigorífico, todos que tenham CIF, né, a maioria dos frigoríficos brasileiros, tem uma equipe de bem-estar animal. Os grandes frigoríficos, todos eles têm. Né, que é para se preocupar justamente com o manejo, para que tenha o menor número de hematoma possível, que o animal se estresse o mínimo possível e que seja abatido da maneira correta. Né, porque o correto para quem trabalha com bem-estar animal é que o animal não sofra nem sinta dor. Então, tem que ser pessoas treinadas para fazer também o atordoamento, né? Aí acaba com a sangria. Depois da sangria, a gente já não tem mais a preocupação do bem-estar com o animal, mas sim com agora a qualidade da carne. Né? Fernanda, você sabe que eu tô olhando aqui, meu roteiro tá acabando e eu tô pensando assim, em outras perguntas para fazer pra gente continuar com essa conversa aqui que tá muito boa. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto Confinar Bem, né? Que você tá conduzindo com alguns frigoríficos. Isso. Né, para monitorar ali o bem-estar dos animais no confinamento. Fala um pouquinho desse projeto também pra gente. A gente... É que tem empresas frigoríficas que têm muitos confinamentos, então a gente foi para dentro desses confinamentos deles próprios, para melhorar todo o manejo, desde a chegada dos animais até o manejo pré-abate. E aí, então, para fechar o ciclo junto com eles, né? Não só do frigorífico, mas que tivesse toda a parte de bem-estar dentro dos confinamentos também. Então, a gente trabalha muito com ronda sanitária, né? Primeiro com descanso, ensina a vacinar direito, né? Não que eles não saibam, mas alguns erram ainda. Né? Depois, a gente vem com essa parte da ronda sanitária, ensinar a olhar sintomas, ensinar a olhar doenças. Aquela como o vaqueiro entra ali na baia, né? Como entrar, como tratar cada um, fazer uma baia hospital, sabe, lavar bebedouro. Então, daí tem todo um contexto que vem também das pesquisas. Né? Que daí lavar o bebedouro uma vez por semana ou 2? Não, é quanto mais melhor. 3, 4 vezes por semana. Né? Igual, quanto mais espaço, melhor. Quanto mais lavar o bebedouro, melhor, com certeza. Então, a gente vem com tudo que a pesquisa nos trouxe para colocar em prática, assim como Cada Bezerro Importa. Mas o Confinar Bem, logo, ele vai virar também como Cada Bezerro Importa, para a gente poder levar isso para as fazendas, para as pessoas, de maneira gratuita, como Cada Bezerro Importa é hoje, né? Levar informação sem custo. Que sensacional. Fernanda, queria que você falasse assim, desse aqui um
uma palavra para os produtores, assim, em relação à questão do bem-estar animal. A gente sabe, conversou aqui, que está avançando cada vez mais no bezerro, nos confinamentos, a preocupação com a sombra, a pesquisa já tem mostrado. O que você deixaria de recado aí para os produtores? Bom, para começar, eu falaria que não é utópico, né? Porque a maioria... Hoje, Renato, mudou bastante. Hoje as pessoas já começaram a perceber que faz diferença, e isso cada vez mais, mas na sucessão que a gente vem vindo hoje na família, os de 40, 30 anos que estão pegando as fazendas para fazerem a sucessão já vem com uma ideia diferente, uma cabeça diferente. São pessoas mais sensibilizadas. Então, o que eu falaria para todos em si não existe um custo. Mudar atitude não custa. Então, para falar assim, se eu inserir bem-estar animal na minha fazenda, vai ter custo. Não vai ter custo. Mudar de atitude não tem custo nenhum. Mudar de atitude de lavar as coisas, higienizar, cuidar bem de um animal, aplicar o medicamento quando ele precisa. Precisa mudar a postura, né, Fernanda? Precisa mudar a postura. Isso não tem custo nenhum. Né? E se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar sempre. Né? A revista de vocês, nós como pesquisadores, como professores, né? Estamos aqui para ajudar. E dizer também que a gente tem que respeitar muito uma vida que é dada para a gente, né? Isso é importante, né? É muito importante, porque esse é o ciclo. Né? A gente tem que respeitar quem vai nos alimentar, quem vai trazer o dinheiro para nossa casa, quem vai ajudar a gente a trocar de casa, trocar de carro, estudar os filhos, não é? E que vai manter a economia do nosso país. Eu acho que a gente tem que respeitar muito. Sensacional. Fernanda, quero agradecer muitíssimo aqui, com um certo lamento de estar terminando o programa. Espero que quem está nos ouvindo tenha gostado. Agradecer a dona Cida, que também está aqui no estúdio para acompanhar essa gravação. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação. Né, a gente já fez tanta matéria junto e foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês e nunca esqueçam que cada um importa. Perfeito. Estamos chegando no final desse episódio do Boicast. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Obrigado e até o próximo episódio. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo, que preza o renovável e reciclável, se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável.